Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Eu sou Eduardo Miranda e estou aqui hoje para falar de prosperidade e de consciência. A quantas anda o seu bolso e a renda aí de casa? O Aparecida Debate fala hoje sobre a economia e as finanças da família. E para nos ajudar a entender esse cenário, temos aqui dois especialistas. Eduardo Fieldberg, que é conhecido como Primo Pobre, criador de conteúdo, vai participar com a gente online. E aqui nos estúdios, a Cris Moreira, consultora financeira. Cris, muito obrigado pela presença. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Eduardo, meu xará, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço o convite aí. É sempre um prazer estar junto com vocês aí de alguma forma. A alegria é toda nossa para falar um assunto tão sério, né? E que está atingindo muitas e muitas famílias aqui no Brasil. Eu vou perguntar para você, meu xará, está com quase 4 milhões de inscritos no seu canal, né? Mas eu sei que você começou sem muitas pretensões. Então eu pergunto logo de cara para você, internet é uma renda extra? Com certeza. Olha, eu vou te falar, o tanto de gente que eu conheço que a internet está mudando a vida, inclusive a minha, é brincadeira, viu? É muita gente e é legal porque a internet ela pode ajudar a gente a ganhar dinheiro, não só como educador financeiro, como influencer, influenciador, mas eu falo, né? Às vezes eu dou palestra em eventos, né, para empreendedores, empresários, eu falo, cara, se a tua empresa ainda não está na internet, é como se ela não tivesse em lugar nenhum, né? Porque hoje em dia tudo é na internet, né? A gente consulta, a gente procura, a gente pesquisa, a gente procura fornecedor, serviço pelo Google, né? Então, é uma ótima forma de ganhar dinheiro e, inclusive, para quem ainda não empreende e está querendo começar. Tem um livro que eu acho interessante, que é o livro O Almanaque de Naval Ravikant, esse livro aqui, que, inclusive, ele é de graça. O autor, né, liberou esse livro de graça em PDF para quem quiser baixar. E ele fala uma coisa interessante ali. Ele fala que, de certa forma, a internet normalizou as chances de qualquer pessoa conseguir ganhar dinheiro. Porque antigamente, para a gente montar um negócio, a gente tinha que ter uma estrutura, tinha que ter um restaurante, né? Mas hoje, uma pessoa mais pobre, que não tem nada, mas que sabe fazer comida, por um aplicativo no celular ela consegue começar a ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, a minha vida mudou porque nessa parede aqui, há 4 anos e meio, eu comecei a fazer vídeos dando dica de economia, né? Então, uma pessoa que tem muito dinheiro ou uma pessoa que não tem nada de dinheiro, com a internet ela pode ter uma opção nova de renda aí, são muitas possibilidades, né? Pois é, né, Cris? É uma tendência, né? Que não tem como a gente fugir disso. Quem que não está conectado hoje na internet, né? Então a visibilidade é muito maior, né? É muito importante. Eu costumo dizer que ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Boa! Boa. Você precisa estar na rede social. Hoje é a vitrine, né, de qualquer negócio. Né? As pessoas, como disse o Duda, as pessoas pesquisam através da internet. Então, a gente precisa dar, independente do tamanho do seu negócio. Né? Para tudo se acessa a internet tudo, hoje, né? Em 2025, já temos mais de 75 milhões de brasileiros inadimplentes. O número impressiona, segundo a Serasa. Isso significa, gente, que a cada 3 brasileiros, 1 está com o nome sujo. Cris, como é que a gente pode enxergar esse cenário, né? Realmente é um número que impressiona. Ele impressiona muito e muitas vezes é a falta mesmo de planejamento ou a falta de olhar para o seu dinheiro, né? As pessoas vê que estão endividadas quando acaba o mês. Vão olhar para quanto, nossa, o mês está ainda acontecendo e meu dinheiro já acabou. Não olha para o dinheiro antes disso acontecer, né? Não planeja, não vê, não cuida do seu dinheiro mesmo, vai gastando. E hoje para você gastar é muito fácil, né? Você sabia que para a gente gastar 10 mil no final do ano são apenas R$27 por dia? Por dia? Por dia. Então pensa. A gente não tem essa noção, né? Vai gastando, é a hora que muitas vê... vezes as pessoas falam assim para mim, Cris, meu sonho é viajar e eu não tenho dinheiro. Será que você não tem dinheiro ou você não tem planejamento? Sim. Porque se são R$27 por dia,
que você gasta. Não vai numa padaria. Compra pão, leite, um bolinho, já foi R$50. Sim. Agora, se eu penso em um planejamento para isso, pode acontecer, né? O que não pode é a gente ficar gastando sem ter um direcionamento, né? Sem enxergar. Exatamente, né, Duda, né? Eu não vou para não confundir, meu xará. O Duda, a Cris até falou, chega no final do mês, percebe que não tem mais dinheiro, né? Mas tem gente que na primeira semana depois do pagamento já não tem mais dinheiro também, né? É impressionante. No sexto dia útil já não tem. O salário cai no quinto dia útil, no sexto dia útil já foi tudo embora, né? E eu acho que é interessante a gente pensar que, assim, tem muita gente que no sexto dia útil ou na semana do pagamento já fica zerada. A gente pode colocar 3 motivos. Primeiro, porque ganha muito pouco. E esse é um outro ponto que a gente pode falar depois, né? Mas muita gente gasta tudo na primeira semana porque compra muita coisa e fica gastando toda hora. Mas tem muita gente que na semana que recebe ali já acaba tudo, porque ela tem um custo de vida muito alto. Por exemplo, tem gente que mesmo que não gaste nada hoje, comprando cafezinho, comprando roupa, já está no limite. Por quê? Porque o custo de vida que ela fez de hoje para trás já compromete todo o salário dela. Né? Hoje, 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Isso quer dizer o quê? Que, vamos dar um exemplo aqui, de cada 10 brasileiros, 7 ganham 3 mil, mas gastam 4. Né? E isso acontece muito por conta do custo elevado. E como que a gente acaba se prejudicando com esse custo elevado? Com parcelamento demais. Se você compra, eu costumo sempre dizer, né, que comprar uma coisa não necessariamente gera uma dívida. Por exemplo, tem um mouse aqui do teclado aqui. Se eu comprar esse mouse à vista, foi um gasto, mas não vai gerar um custo, uma dívida. Agora, se eu parcelar ele em 6 vezes, aí vira um custo, né? Porque eu vou ter que continuar pagando. E as pessoas elas vão comprando várias coisas parceladas, e aí no final do mês, ou no começo do mês, chega a fatura. A fatura das coisas que ela comprou antes comprometem todo o salário dela. Por isso que muitas pessoas acabam não tendo dinheiro para nada, porque parcelam muita coisa e transforma o custo dela, a fatura do cartão, o tanto de empréstimo, de financiamento, em um valor que é mais alto do que o salário que ela tem. E aí ela vai entrando cada vez mais numa bola de neve, né? Exatamente, empurra a dívida para frente, né? Eu conheço muita gente que chega lá na terceira fatura, né? Que parcelou em 6 vezes, por exemplo, nem lembra que comprou aquilo. E aí vai se surpreender. Nossa, mas eu comprei isso? De fato, né? E aí vai começar a cair na realidade. É o famigerado cartão de crédito. Né? Ele olha a fatura alta e fala, nossa, mas já gastei tudo isso. Exatamente. E gastou. E gastou, E não é nem não fazer, né, compra, é saber o quanto eu posso comprar. Né? Eu sempre falo, a pergunta-chave é essa, o quanto eu posso. Né? É planejar essa compra, né? Não posso ter lazer, não posso comprar uma roupa? Pode, mas quanto você pode? Dentro do que você recebe e dentro do que você já tem já estipulado, né? Já tem endividamento, já tem as despesas da casa, já tenho as parcelas que você já comprou. Quanto eu posso mais? Né? Porque tem algumas despesas que você não pode fugir, né? Tem as despesas fixas, vamos dizer, exatamente. Né? Que é da casa, às vezes é o aluguel, né? O carro, a água, luz, internet. Mas, e aí você tem que ter um lazer, eu acho que deve ter, né, um lazer, comprar roupa, né, educação e tal. Mas quanto eu posso gastar com isso? Quanto eu posso gastar de lazer por mês? Exatamente. E não sair gastando, né? Que é o que muitas vezes acontece. As pessoas não têm a prática, né, Duda, de colocar no papel, né, para falar, olha, isso eu preciso gastar, são despesas fixas, não tem como eu fugir. Agora, o que sobrar daqui, eu posso gastar com lazer, eu posso passear com a família, eu posso ir no restaurante, mas tem que ser dentro daquilo que você planejou. O problema é que as pessoas vão gastando, parcelando no cartão, e a hora que vê, aí fica difícil. Se a gente imaginar que a pessoa vai ao shopping, né? Desculpa, Duda. A pessoa vai ao shopping e não sabe o quanto ela pode gastar, ela vai comprar um lanche, aí entra na loja,
Vê a roupa que tá em promoção, eu vou comprar. Aí vai, compra, parcela já em 3 vezes. Daí vai com a criança, quer comprar um brinquedinho, já vai e compra. Quanto que virou isso? E quanto que eu poderia gastar? Porque é aquele tal negócio, né, Duda? Por exemplo, tem aquele valor que parece alto, mas eu vou parcelar em 6 vezes, daí parece que fica pouco. Mas daí vai o que você falou, isso daí vai juntando, aí não dá para administrar, né? Você sabe que na Bíblia tem um versículo que eu acho interessante, que ele fala assim, né? Acho que é Provérbios ou Eclesiastes, ele fala: cuidado com as raposinhas que destroem os campos, né? Por quê? Porque lá, pensando num ambiente rural, lá da época deles, né? Tinha lá, sei lá, plantação de milho, de trigo, de um monte de coisa. E você olhando por cima, estava tudo bem. Só que a gente não conseguia ver as raposinhas que vinham por baixo das plantações e começavam a devastar o campo inteiro sem a gente perceber. Aí o link que eu faço, né? É com os pequenos gastos. Muitas vezes, não são os grandes gastos que prejudicam. O meu financiamento da casa é R$ 1.300 por mês. Só que isso está dentro do teu orçamento, você já está contando com isso. O que a gente não percebe são aqueles vários gastos que a gente faz no dia a dia, porque eu mereço, porque a vida é uma só, né? E acaba que, no final das contas, a junção desse monte de coisa gera um gasto alto. É que nem no supermercado. A pessoa vai no mercado e fala: esse leite condensado aqui está só R$ 1,20 a mais. R$ 1,20 não vai me fazer falta. Só que ela compra 4. Só que aí ela vai usar o mesmo critério no sabonete, no shampoo, na fruta, na não sei onde. Então, um monte de R$ 1 vai dar uma diferença de 150, 200. E para quem ganha um salário mínimo, isso é mais do que 10% do salário dela. Então, às vezes, né? E eu entendo que às vezes a pessoa fica incomodada, né? Poxa, Duda, mas eu não posso comprar uma fruta gostosa? Pode. Só que você tem que pensar o que você tem que fazer para botar em ordem as suas finanças. E se você está lutando para conseguir comprar uma fruta, talvez você não tenha que focar em economizar. Você tem que focar em aumentar a sua renda. E esse é um mal que eu vejo às vezes no Brasil, que é algo que eu tento reforçar no canal, né? A importância de você aumentar a tua renda, porque economizar pode ajudar a gente a fazer sobrar uma graninha. Só que trabalhar mais e fazer renda extra pode fazer a gente enriquecer de fato. Então, em vez de só ficar tentando diminuir, porque a pessoa fala: poxa, Duda, mas eu já estou vivendo no meu limite. Se eu diminuir mais, eu vou morrer de fome. Eu entendo. Então, nesse caso, você tem que focar em aumentar a tua renda, aumentar o teu salário, fazer alguma renda extra, em vez de só ficar sempre diminuindo cada vez mais e nunca ter prazer nenhum na vida, né? Pois é, aqui entra a questão de um vilão tão conhecido entre nós, né? Principalmente quando, vamos lembrar, a década de 80, para quem viveu, década de 90, a tal da inflação, né? Pergunta para você, Cris, como é que a inflação impacta no rendimento da família hoje, né? A gente tem, aparentemente, segundo economistas, uma inflação meio que controlada, mas quando a gente vai no mercado, a gente sente que não é bem assim, né? A inflação, ela aumenta o custo de vida das famílias, né? E com a falta do planejamento mesmo e da falta da informação, ela acaba gastando ainda mais, né? E aí foi o que o Duda falou. Com o aumento no custo de vida aumentando, a gente precisa, às vezes mesmo, aumentar a sua renda também, né? E olhar para essas despesas extras que não estavam no planejamento e que vai impactar diretamente o seu dia a dia. O que aumentou muito, né? A alimentação, né? Sim, o muito. Combustível. E isso impacta diretamente na vida do brasileiro. Porque a pessoa precisa comer. Precisa comer. Isso não tem como fugir, é uma despesa que não dá, né? Para depois, deixar para depois. E aí, se a gente não tem esse planejamento, essa visualização do seu custo, você vai comprar mais e vai gastar mais. E hoje, a demanda para você comprar é cada vez mais, né? O desejo que é criado na gente de comprar cada vez mais, ele existe. E se a gente não consegue entender o que você precisa comprar realmente, foi o que ele falou, vai no supermercado, né? Você precisa comprar
o leite, o pão, mas aí você compra o biscoito que está em promoção, você pega a mais do que você precisa e aí seu custo vai sempre aumentando. Eu tenho aqui um VT para a gente mostrar, para a gente poder encerrar esse bloco, porque o papo está muito bom, se deixar a gente vai aqui, né? E a gente não para. A gente pediu, viu, Cris e Duda, para algumas pessoas, inclusive que a Cris atende, para contarem por que viram a necessidade de uma consultoria. Então vamos acompanhar. Olá, eu sou o Luciano. Eu sou a Andressa. A primeira coisa foi identificar quais pontos drenavam o nosso dinheiro, os famosos ladrões do dinheiro. E em apenas 3 meses, com planejamento estratégico, organização, preenchimento de planilhas, nós conseguimos reorganizar as nossas finanças. Não foi uma tarefa fácil, mas nós conseguimos. Hoje nós já temos a clareza de como nós estamos e de onde nós queremos chegar. Então, já conseguimos equilibrar a nossa vida financeira pessoal e agora, nós estamos já planejando novos investimentos para a nossa empresa. Pois é, entender essas perdas, né? O tal, para onde vai o dinheiro? Muita gente se pergunta, é o que a gente vai falar no próximo bloco do Aparecida Debate, não saia daí, viu? Estamos de volta com a Aparecida Debate e continuamos falando sobre economia e finanças da família. Hoje, com o Eduardo Duda, o primo pobre, e também a Cris Moreira, consultora financeira. Vamos ao que interessa para quem está em casa, né? Como uma família pode se organizar financeiramente a partir do zero, né? Qual o primeiro passo, Cris? Depois eu pergunto para o Duda também. Primeiro passo, fazer o retrato financeiro. Entender onde a família está. O que é esse retrato? Quais são os seus gastos atuais, né? Os fixos que a gente falou, o essencial, né? Qual é o seu gasto com a casa, o que você tem de fixo. E depois entender o quanto você gasta, vamos falar no retrato, então seria a média de que você gasta de alimentação, de combustível, de atividades extras com a família, de lazer. Então a gente entende o nosso retrato, como que nós estamos. Isso no papel? Isso no papel. Exatamente, sempre. Né? Com a caneta, com Sim. o papel mesmo e anotando tudo. Hoje tem, né? Aplicativo, existem várias planilhas na internet, você buscar. Mas é importante que você veja isso, porque o mais ou menos pode ser pra gente uma rasteira. Sim. Eu gasto mais ou menos, fica difícil. Então coloca mesmo no papel para você entender como que é seu custo, qual é o seu custo de vida. E olha, eu vou te falar, Eduardo, que tem muitas pessoas que não sabem mesmo quanto gastam. Não tem nem noção, né? Não tem noção quanto gastam. Tem ideia. Então é importante sim que você coloque no papel, ou na planilha, ou no aplicativo, mas que você enxergue como que é a sua vida hoje. E a partir daí, a gente traça uma rota para o seu dinheiro, entendeu? Para a gente, eu falo até que é como se fosse um GPS, é entender onde você está, entender onde você quer chegar e trazer a rota para isso, e traçar a rota. Então, o importante faz o retrato. A partir desse retrato, né? Também entender, né, Duda, que a gente tem que abrir mão de certas coisas. Sim. Senão não vai conseguir se organizar. Você sabe que no meu canal e no meu perfil do Instagram também, né, tem uma planilha de organização financeira. Você consegue baixar de graça, não precisa fazer cadastro, né? É só clicar e baixar. Aí o que é interessante da planilha? Na planilha que eu fiz, eu já coloco um monte de gastos que a pessoa muitas vezes esquece que tem. Então a pessoa chega e fala, Duda, eu ganho 3 mil reais, eu só gasto com a parcela do meu financiamento, água, luz, a parcela do carro e o supermercado. Primeiro, não tem ninguém que só tem 5 gastos, né? Aí eu falo, né? Tá, você mora num apartamento, você não tem condomínio? Não, tem condomínio. Tá, você tá pagando a parcela do carro. Teu carro só anda na ladeira? Não, tem a gasolina também, tem o combustível, tem a manutenção, tem o IPVA que o cara parcelou, tem o seguro, tem a ração pro cachorro ou pro gato, tem o streaming, tem um monte de coisa que a gente não lembra na hora, porque às vezes está no débito automático, às vezes, sabe? Quando você vai ver, você pensa, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, tem tudo isso. E eu gosto dessa ideia, né, que a Cris falou, né? É importante, porque esse é o primeiro passo, a gente fazer um raio-x ali, um panorama da nossa vida financeira para perceber para onde o dinheiro está indo. Já teve seguidor do meu canal, por exemplo, que não reparava que gasta R$400 por mês com maço de cigarro.
Já teve seguidora do canal que mandou mensagem falando: Duda, depois que eu preenchi a planilha que eu fui lembrar, eu gasto mais de R$ 250 por mês com ração e areia para os meus cachorros e gatos. Entende? Então, é um monte de coisa que a gente não percebe. E eu acho interessante a planilha. Eu não sou adepto, Duda, tá? Porque para mim não funciona. De ficar planilhando tudo toda hora. Ah, comprei 1 quilo de tomate. Comprei um chocolate. Não. Eu gosto de fazer essa planilha para eu ter uma noção de como está a minha vida. Porque tem gente que não gosta de planilha, de Excel, de ficar anotando coisa. E eu entendo. Mas preenche pelo menos uma vez para você ver qual está sendo o ladrão do dinheiro, como já foi falado aqui, né? Para aonde que o ralo está aberto demais e a água está escoando de onde não deveria. Por exemplo, tem gente que não repara, mas o cara tem Netflix, Amazon, HBO, Star Plus, Disney, Sky, Net e não tem tempo para ver nada. Então, tá ali R$ 200. E aí você pega o meu público, que é o público mais pobre, que ganha R$ 200. Às vezes 10% do salário dele está indo só com plataforma de streaming, né? Então, ter essa planilha permite que a gente visualize para onde nosso dinheiro está indo, porque principalmente agora com a era do cartão de crédito, a gente vai passando, e no final das contas a gente nem lembra mais para onde está indo, o que a gente comprou. Então essa planilha ajuda a ajudar. E aí é interessante que nessa planilha que eu fiz, já tem um valor lá para lazer. Então você bota lá, R$ 250 para curtir. Vai pegar um cinema, para ir num teatro, para fazer alguma coisa, sabe? Então, você já tem um valor, por exemplo, para investir. Investimento é obrigatório se você quer aumentar seu patrimônio e enriquecer, né? A própria Bíblia fala, Provérbios 13:11, aquele que junta aos poucos certamente enriquecerá. Então, tem lá na planilha um campo para você colocar um valor para você investir todo mês. Então, eu começaria por isso. As pessoas, muitas vezes, gastam mais do que ganham porque não sabe quanto gasta. E aí, quando vai ver, está no negativo total a conta, né? Eu vou puxar esse gancho do Duda, perguntar para você. Então, o primeiro passo para acertar as contas é identificar esses vazamentos no orçamento. É colocar tudo no papel e falar, bem, isso é desnecessário. Não precisa eu gastar com isso, dá para guardar para gastar com outra coisa. Seria por aí, Cris? Porque se a gente... Vamos pensar uma caixa de água. Sim. E que tem 3, 4 torneiras. Eu consigo fechar essas torneiras, mas se ela tiver vários buraquinhos, a água vai sair da mesma forma. Uhum. Então, visualizar esses pequenos gastos que a gente acha que é pequeno, vai fazer total diferença no mês, no final do mês, no planejamento da família. Se a gente, que nem o Dudu estava falando, muitas vezes gastam R$150, R$200 em assinaturas que às vezes você não utiliza. E fala que não tem dinheiro para investimento. Pensa se a gente utiliza exatamente o que a gente precisa como assinatura, que tem alguns que precisam mesmo, e aí a gente começa a investir R$100 por mês, que seja, R$50 por mês, você já vai começar a fazer o investimento, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, não tenho R$1.000. Mas quando a gente fala em investimento, eu acho que o Duda pode completar, quando a gente fala em investimento, a gente não precisa falar em 1.000, 5.000, a gente pode falar em R$50, começar em com R$100. pouco, né? E muitas vezes você está usando esse dinheiro para outras coisas. Porque acaba pagando o streaming, mas não tem nem tempo para parar para assistir. Né? E esse é o buraquinho que está saindo, né? E a gente não percebe, né? Que sai, né? Uhum. Como eu falei, se eu gasto R$27 por dia, estou falando em 10 mil no ano, pensa quantos 10 mil que a gente já deixou sem a gente perceber, com coisas que às vezes não são necessárias. Né? Agora, Duda, tem aqueles vilões que as pessoas se apaixonam, né? E é difícil desgarrar delas. Eu trago aqui o carro que bebe demais. É um carrão, mas para colocar combustível é casar com o posto de combustível, né? Tem aquela saída do fim de semana, que vai planejando gastar determinada quantia, chega lá, ultrapassa 2 ou 3 vezes. E tem a comida pelo aplicativo. Aí é difícil, né? Tem esses vilões que a gente tem que tomar cuidado. Você sabe que os que você falou aí são realmente os piores vilões, né? Eu estava vendo uma pesquisa da Serasa, né? Que falou que o maior gasto do brasileiro é com alimentação, inclusive por causa do que a Cris falou aí, da inflação, que está cada vez mais caro, né? Até voltando na inflação, né? O pessoal fala,
a nossa inflação, o IPCA, que é o índice que mede a inflação, está em 5%, 6%, 8%. Esse cálculo não é real, porque ele tem todo um cálculo lá que inclui um monte de coisa que a gente nem usa. Agora, só o azeite aumentou 50%. O café, que é um gasto, esse sim é um gasto brasileiro, aumentou 50%. Então, a alimentação está muito cara. E aí, qual que é o problema, né? A gente tem que focar qual que é a nossa prioridade. A nossa prioridade é realmente sair da pobreza e enriquecer? Ou é curtir o hoje porque a vida é uma só? Muitas vezes, as pessoas ainda não alcançaram um patrimônio legal porque elas não sabem esperar a hora certa para fazer as coisas. Então, primeiro o maior gasto é com a alimentação. Mas não é só o supermercado. É tudo que você gasta com relação à comida o tempo todo. O carro é o segundo maior gasto. É caro ter um carro. E aí, qual que é o problema do brasileiro, né? Ele já começa com uma mentalidade assim. Assim que eu começar a trabalhar, eu vou comprar um carro. Beleza, eu fiz isso e eu também queria ter um carro com 18 anos. Só que eu comprei um Corsa usado, barato. A pessoa, ela mal começa a trabalhar, já quer financiar um carro zero, que a parcela vai comprometer mais da metade do salário dele. Aí você bota mais gasolina, IPVA, seguro e troca de manutenção de óleo, essas coisas, acabou o salário da pessoa inteira. Aí ela, no primeiro emprego, ela já não consegue ter dinheiro. E aí ela cria um vício o resto da vida, que é o de nunca ter dinheiro sobrando, porque ela sempre compromete o gasto dela. No meu livro, tem uma frase que eu falo, né? Quem não sabe dizer não para os pequenos desejos, nunca vai alcançar as grandes conquistas. Então, mudar de vida e enriquecer tem tudo a ver com você saber falar não para algumas coisas, algumas vontades, alguns desejos, e você estabelecer o que é prioridade na tua vida. A gente estava falando, né? Se você conseguir investir R$50 por mês, você vai conseguir montar seu patrimônio. Eu não tenho R$50 por mês. Tá, mas como é que você consegue ir na balada todo sábado? Como é que você consegue ir no sushi uma vez por mês e gastar lá 200? Então, às vezes, a gente tem a falta de prioridade, porque a gente não entende a importância do investimento e a gente quer fazer aquilo que vai dar um prazer temporário para a gente, que muitas vezes é gastar dinheiro com custos e gastos que não vão virar patrimônio, não vão ajudar a gente a realmente sair da pobreza, né? Então, é aprender a respeitar a hora certa das coisas. Você quer comprar um carro? Maravilha, eu também queria ter um carro quando eu tirei a carta, mas comecei por baixo. Você quer comprar uma comida? Tá. Por que você vai no mercado mais caro em vez de ir num atacadista? É ridículo, eu já fiz vídeo no meu canal mostrando a diferença absurda que dá você comprar as mesmas coisas num supermercado de rico, vamos colocar assim, ou num atacadista. É 30%, 40% mais caro. E para comprar as mesmas coisas, o mesmo leite, a mesma Nutella, num atacadão, num atacadista, açaí, macro, sei lá, é mais barato do que num supermercado mais chique. Então, as pessoas precisam aprender a fazer escolhas também que vão otimizar o gasto dela. Por exemplo, curtir. Eu fiz um vídeo uma vez no meu canal que eu mostrei como eu e a minha esposa curtimos pra caramba por um mês inteiro, gastando R$200. E estava incluso até jantar no Outback nesses R$200. E na Sala São Paulo, aqui, assistir uma orquestra internacional de graça. Então, tem muita coisa, inclusive no lazer e na curtição, que dá para a gente gastar muito menos. Mas as pessoas, às vezes, por falta de educação financeira, elas não calculam preço de nada, elas não calculam valor, elas não se planejam, como a gente já comentou aqui, e vai gastando na primeira loja que vê. Cara, eu vejo muito mais rico pesquisando o preço do que pobre. Rico ama pedir desconto. Rico ama falar, não. Se você não baixar 20%, eu não vou querer. Agora, o pobre, às vezes, fica com vergonha, né? A pessoa que tem menos dinheiro fica com, não, vergonha nada, o meu dinheiro, eu sei o quanto eu trabalhei para valorizar esse dinheiro, para dar de mão beijada na mão de alguém sem pesquisar preço, né? Então, às vezes falta muita educação financeira na vida das pessoas, né? Que é o que a gente está tentando trazer aqui, né?
É por isso que o rico está rico, né? Justamente por Exato. isso, né? A gente está caminhando para o final desse segundo bloco, por incrível que pareça, né? O tempo está voando, mas trazer um assunto que, para quem está em casa, está em família, ele é muito importante quando a gente fala de finanças, de economia, de planejamento, né? A mulher sempre teve aquela fama de gastadeira, mas na prática o que a gente tem visto é o contrário. É passar as rédeas de casa para a mulher, garantia de que vai ter esse planejamento financeiro. Inclusive, Cris, eu conheço casais em que o homem dá o cartão do banco para a mulher poder administrar as contas de casa no mês e, segundo eles, deu muito certo. E aí? A mulher, ela tem mais cuidado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ela tem esse olhar mais delicado, talvez, ou o olhar, né? Com o dia a dia, essa coisa corrida, não tem um tempo, né? Não tem tempo para nada. E aí eu acho que a mulher começou a assumir um pouco esse papel da administração da casa, né? Sim. Eu conheço também alguns casais, inclusive o meu, que fala isso. Eu posso passar no crédito ou no débito? Eu também sempre pergunto para a esposa para não dar confusão em casa. Mas eu acho que esse controle, nós mulheres conseguimos fazer, né, muitas coisas, né, ao mesmo tempo. E aí a gente consegue ter esse controle, essa visão mesmo. Mas eu acho que a gente não pode só rotular as mulheres. Sim. Eu acho que tem que ser a família. Porque se a família não envolve no orçamento da casa, não vai funcionar. Né? Precisa ter esse envolvimento da família no total. Porque realmente hoje as mulheres conseguem mesmo direcionar os gastos da casa, mas se não tiver o envolvimento de todo mundo, não adianta, né? Não Exatamente, é um trabalho conjunto, né, Duda, para a gente encerrar esse bloco, porque a mulher, eu vejo que a mulher tem mais pé no chão para gastar, né? Em muitos casos, a mulher ela sabe administrar melhor o dinheiro do que o próprio marido, do que o homem. Mas aí tem os filhos também, né? Porque se a gente vai no mercado fazer compra do mês, eu sou daqueles antigos que ainda vão no mercado fazer compra do mês. Se leva a criança, e aí desregula tudo, né? Aí é complicado, né? É engraçado, porque tem gente que fala assim, não, é muito bom, ó, só lembrando, os gastos com alimentação são os maiores gastos na vida do brasileiro. Então, o que mais a gente gasta dinheiro, segundo pesquisa da Serasa, é com alimentação. Aí a pessoa fala, eu vou levar meu filho no mercado para ele já aprender, né, sobre educação financeira. Eu acho legal. O ponto é, você tem educação financeira? Porque às vezes o pai e a mãe não têm nenhum autocontrole, não tem nenhuma noção de valor, não tem nenhuma noção de pesquisa. Eu vou levar meu filho para aprender comigo. Vai aprender o quê? Né? Então, eu acho que levar filho no supermercado pode ser interessante em algumas idades, desde que você seja bom em educação financeira, você estabeleça limite. Por exemplo, você vai falar, filho, você tem R$20 para comprar o que você quiser. Isso pode ser uma boa para a criança já começar a ter noção de valor. Eu quero essa caixa aqui de cereal. Filho, ela custa R$20. Se você pegar ela, não dá para escolher mais nada. Não. Então eu vou pegar um menor para poder ter outras coisas. Aí faz sentido. Só que a pessoa que não tem educação financeira, o filho vai botando coisa dentro do carrinho e daqui a pouco, meu filho, vai custar... É meu mercado, minha vida. Novo programa, né? De tão caro que vai sair esse negócio, né? Então, é preciso educação financeira, como a Cris falou, da família. Tanto do pai quanto da mãe, né? E sobre esse negócio de quem tem que gastar e tal, quem tem que cuidar do dinheiro, a gente veio de um contexto, né? Nas últimas décadas ali, que era mais o homem... que, tipo, dinheiro era com o pai, vai ver com teu pai lá, né? E eu gosto de pensar também, quem tem que cuidar das finanças em casa? Quem lida melhor com o dinheiro, quem é mais organizado. Se é a mulher que é mais organizada, deixa a mulher cuidar disso. Se é o homem, deixa o homem. Se estão os dois, que façam em conjunto. Mas eu também não gosto dessa ideia de que tem que ser o homem. Tem que ser fulano. Tem que ser quem lida melhor com o dinheiro e tem mais inteligência financeira para organizar e se planejar. Eu conheço casais que é o homem, eu conheço casais que é a mulher, e tem casal que estão os dois, porque os dois são detalhistas e meticulosos, né? E aí é questão de adaptação, né? O importante é ter esse controle, né? Administrar bem as finanças de casa. Eu acho que é o controle e o envolvimento da família, né? Exatamente. Todo mundo unido, né? No mesmo propósito.
Mais um intervalo aqui na Aparecida Debate, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Aparecida Debate, os nossos convidados para o programa de hoje, o Eduardo Duda, o primo pobre, também a Cris Moreira, consultora financeira. O tempo está voando aqui porque o assunto é muito bom, principalmente para você que está em casa aprendendo sobre finanças, que é de suma importância hoje em dia. Eduardo, Duda, vou começar com você, depois a Cris também vou pedir a gentileza de falar sobre isso, né? Porque todo mundo fala hoje em ter aquela reserva de emergência, né? Precisa, de uma hora para outra, ter aquele dinheiro para gastar com saúde, com a compra de um remédio, enfim. Quem ganha pouco parece impossível, né? Como tornar isso uma realidade? Vamos falar daquele que ganha um salário mínimo, já tem tanto gasto em casa, dá para fazer essa reserva? Vamos lá. Primeiro que, assim, a reserva de emergência é algo obrigatório para todo mundo. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você vai ter reservado para usar em situações de emergência. E por que ela é obrigatória para todo mundo? Porque todo mundo vai ter uma emergência de repente. Todo mundo, em algum momento, a geladeira vai quebrar. O pneu vai furar, a resistência do chuveiro vai queimar. E quando a gente não tem essa reserva, a gente faz o quê? Dívida, empréstimo, agiota, parcelamento no cartão de crédito. E a gente vai começando a se afundar num negócio que eu chamo de ciclo da desgraça. Uma desgraça vai chamando a outra e quando você vai ver, você já está lá no fundo do poço, né? Então, a reserva de emergência ela é obrigatória e qual que é o ideal? Né? Se você for ler os livros de educação financeira, todos vão falar que é necessário. E o ideal é você ter 6 meses do seu custo de vida. Então, faz conta que o teu custo de vida é de R$2.000 por mês. Você multiplica por 6, daria R$12.000 na reserva. Só que é um valor muito alto para quem é mais pobre. É o ideal. Mas o que eu considero mais realista, mais possível, eu falo assim, tenha uma reserva de emergência de pelo menos R$3.000. Com 3.000, você já consegue resolver a maioria dos problemas que surgem de repente na nossa vida, né? E aí você não vai precisar de dinheiro dos outros e não vai começar a se endividar para resolver o problema. Agora, o ponto é, você perguntou, né, Edu, para alguém que ganha um salário mínimo, realmente vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, nesse caso, o que eu diria é que a pessoa precisa focar em aumentar a renda dela. Ou ir para um emprego melhor, ou começar a vender alguma coisa, ou começar a fazer um bico de fim de semana, que foi o que eu sempre fiz a vida inteira, né? Hoje eu tenho mais renda extra do que antes, mas antes de ter meu canal, além do meu trabalho como CLT, eu tinha 6 outras fontes de renda. Tocava em banda de casamento, fazia site, dava aula de música. Então, para quem ganha um salário mínimo, a maior necessidade hoje é procurar um emprego melhor ou começar a empreender e ganhar mais dinheiro, porque não tem como você ter uma vida de qualidade ganhando R$1.500 hoje. Só o mercado, para alguém que tem família, já é quase isso hoje em dia, né? Então, é necessário ter a renda. O que eu gosto de sugerir para o meu público? O dinheiro que você ganha com o teu trabalho, com o teu emprego, você paga suas contas, você faz o que você tem que fazer. O dinheiro que você ganha com a sua renda extra, você investe. E, inclusive, você pode usar esse dinheiro para começar a montar a sua reserva de emergência. Eu acho que o caminho é esse, né, Cris? É você aumentar a sua própria renda, né? Porque, realmente, se a gente pensar, não tem mágica, né? Para R$1.500 um salário mínimo, só de aluguel hoje você paga em média por uma casa, vamos lá, que dê comodidade, né, para uma família, mais ou menos R$1.000. Sobraria 500, não entra na cabeça como é que vai encaixar tudo isso, né? Mas só aumentar a renda sem planejamento também não vai adiantar. Porque vai acabar gastando. E vai acabar gastando. Uhum. Eu falo muito, já viu do termostato do ar-condicionado? A gente chama de termostato da pobreza. Quando o termostato, quando está esquentando, ele aciona e esfria de novo. O termostato da pobreza é, quando você vê o dinheiro na conta, esse mês sobrou, o que a gente vai gastar?
Se a gente não tiver planejamento, a gente vai gastar aquele dinheiro que está lá no mês. O que você precisa saber? Quanto eu vou guardar? Eu vou programar que eu vou guardar todo mês R$100 por mês para emergência, né? Para reserva de emergência. Você tem que colocar isso como se fosse uma conta. Porque se surgir uma conta, você vai pagar. Se surgir um parcelamento de R$100, de R$50, você vai pagar, não vai? Sim. Se você não coloca isso como conta do seu mês, você não vai fazer reserva, porque a gente foi educado a não deixar sobra, né? Não pode deixar sobra na comida, não pode, você tem que comer tudo. Então a gente não teve essa educação em fazer essa reserva. E muitas vezes quando a gente conversa sobre reserva, o pessoal fala assim, Cris, mas não sobra. E não vai sobrar, gente, porque a gente está acostumado a gastar tudo. Então, se você não introduzir no seu orçamento essa reserva, você nunca vai ter reserva. E não mexer, né, Cris? E não mexer. Deixar lá e não mexer. Sim. É para eventualidade, é para emergência, né? Eu até E emergência fazer é uma coisa, lazer é outra. É fazer uma conta separada mesmo. Exatamente. Se a pessoa não consegue, se está o dinheiro lá na conta, não consegue segurar, faz uma conta separada. Né? Hoje tem muito bancos digitais em que você consegue fazer investimento ali mesmo. Tem os cofrinhos, né? Então é só separar o dinheiro para isso. No meu tempo a gente ganhava o cofrinho, né? Colocava a moedinha lá. Mas não demorava muito, pegava martelo, quebrava o cofrinho, né? Para pegar as moedinhas. A gente tem mais um testemunho aqui para a gente poder ilustrar a nossa conversa. É um depoimento de quem também recorreu à consultoria. Vamos acompanhar. Eu trabalhava na prefeitura, eu era estatutária, funcionária pública, e me vi ali tendo que voltar ao trabalho, porque eu trabalho na área da saúde. E o meu filho não podia voltar para a escola. Não tenho rede de apoio aqui, tive que contratar uma babá, período semi-integral, todos os dias da semana, e eu só pensava como é que eu vou bancar essa conta. Precisei voltar para o particular e reorganizar toda a minha parte financeira. Eu confesso que eu não sabia olhar para a minha parte financeira e ao final da nossa consultoria eu estava já com as minhas finanças bem organizadas, retomando todo um controle, fazendo tudo caber ali dentro daquele espaço de uma forma tão maravilhosa que nem eu acreditava que era possível. E depois de 2 anos, 1 ano e meio passado, estava ali abrindo o Instituto Infância junto com a minha sócia, realizando esse sonho. Mas as coisas foram e estão acontecendo porque eu aprendi a olhar, organizar e colocar tudo aonde tem que estar. Pode apertar um pouco aqui, depois a gente abre, dá um respiro e depois a gente aperta um pouco de novo se for necessário. Mas com as coisas organizadas, a gente não entra naquele desespero, não deixa as coisas virarem aquela bola de neve. Exatamente isso que a gente está conversando desde o primeiro bloco, né? É organizar as contas e admitir que, de repente, não dou conta disso, né? Não consigo fazer em família, eu, minha esposa, meu marido, meus filhos, a gente não consegue se organizar. Precisamos de alguém de fora para nos orientar, que no caso você faz muito bem, Cris. Então, tem que saber, né, o momento. Não está dando. Então, eu vou precisar de uma ajuda. Muitas vezes as pessoas falam para mim, como eu começo? Uhum. Porque eu acho que não é o desejo de nenhum brasileiro estar endividado, eu tenho quase certeza Exatamente. disso. Né? Uhum. Mas como ele não foi educado, ele não sabe nem como começa, né? A educação financeira ou a consultoria financeira vem trazer orientar como iniciar esse planejamento, né? Essa organização familiar, né? Organização financeira. Então, eu acho que é começar o começo. Como eu começo? A gente dá essa orientação, né? Para que ele consiga destrinchar e alcançar todos os objetivos. Um ponto importante que a gente não falou aqui, a pessoa precisa saber qual é o sonho dela, o desejo. Porque, às vezes, você apertar um pouquinho, não deixar de fazer um lazer, aquela coisa que eu mereço, ele está atrelado ao que eu quero lá no futuro. Sim. Então, se a pessoa tiver muito claro para ela, para começar esse processo de organização, qual é o meu sonho? Coloca no papel mesmo. Qual é o meu desejo? Onde eu quero chegar? Porque aí fica mais fácil de você deixar de ir numa festa, deixar de comprar uma roupa nova, porque você tem lá na frente um objetivo maior. Duda, seu conselho, né, para quem, por exemplo, está assistindo agora para esse debate, deu aquela luz, né? Opa, eu preciso parar. Está descontrolado o negócio, eu preciso organizar aqui, fazer um planejamento financeiro para eu ter a realização desses sonhos. Porque descontrolado a gente nunca vai realizar nenhum sonho concreto, né?
Então, qual o primeiro passo para a pessoa que está nessa situação se organizar definitivamente? Esses dias me perguntaram, né? Duda, você acha que é mais importante quitar dívida, montar reserva de emergência, investir ou fazer renda extra? Eu falei, nenhum dos 4. O mais importante de tudo é você estudar sobre educação financeira. Por quê? Se você quitar suas dívidas, mas continuar sem educação financeira, daqui a pouco você está endividado de novo. Se você montar uma reserva de emergência, mas não tiver educação financeira, a tua vida vai ser sempre uma emergência, porque você só faz besteira. Por quê? Pela falta de educação financeira. Se você quiser investir sem ter educação financeira, você vai investir errado, vai perder dinheiro, depois vai ficar com raiva da Bolsa de Valores. Ai, perdi tudo com criptomoeda. Não estudou, né? E se você quiser fazer uma renda extra, mas não tiver educação financeira, você vai continuar com os mesmos erros, só que o teu erro vai ser em proporção maior. Agora você ganha mais, mas faz mais besteira, né? Então, o primeiro passo, sem dúvida, eu colocaria como estudar sobre educação financeira, que tem a ver com o quê? O que é educação financeira? Aprender a ganhar mais dinheiro, aprender a usar esse dinheiro e aprender a multiplicar o dinheiro. Como? Com livros, que para mim é o meu preferido. Cara, não tem... amo ler livro. E livro, às vezes, é um negócio que custa R$ 9,90. Eu comprei um esses dias do Napoleão Hill. R$ 9,90. R$ 20. Muda totalmente a tua cabeça. Você investir R$100 hoje não vai mudar a tua vida. Mas você com R$100 comprar 4 livros que vão mudar a tua mentalidade, isso é muito mais promissor no sentido de saber que agora eu estou entendendo, né? Então, você trazer a educação financeira para a tua vida. Tem muita gente que fala sobre inglês, né? Tem gente que está fazendo aula de inglês faz 22 anos e não fala inglês. Por quê? Porque não traz o inglês para a vida. Você tem que trazer isso para a tua vida. Você tem que começar a consumir conteúdo em inglês. A mesma coisa educação financeira. Você tem que começar a ver podcast, começar a ver programa, andar com pessoas que são boas nisso, ler livros sobre isso. A tua cabeça vai mudar. E aí a tua cabeça mudando, todas as outras coisas, como investir, quitar dívida, reserva de emergência, renda extra, vão ter resultado melhor para você. Comece lendo um livro, eu falaria isso. Conhecimento, né? E aqui nesse programa de hoje a gente está aprendendo tanto, né? Que as pessoas em casa possam fazer bom proveito de tudo isso que vocês estão partilhando com a gente aqui. Bem, para a gente encerrar, vamos lá para o final do programa, né? Último trimestre do ano, 3 meses, a gente pensando que ali na frente tem o tal do Natal, né? E que daí não tem jeito. Tem presente para a mãe, para o pai, para o sobrinho, para o primo, enfim, para os filhos. A pessoa está meio assim apertada ou está no vermelho. Dá para fechar, dá tempo de fechar no azul e ter um 2026 um pouquinho melhor financeiramente, Cris? Sempre é tempo de organização. Não existe prazo para se organizar, né? Lógico que dá. É lógico que a gente precisa entender qual é essa dívida. Mas o primeiro ponto, gente, entenda qual é a sua realidade agora, né? Qual é a sua visão do seu financeiro? Como que você está hoje? É o primeiro passo. E aí sim, você tem que ter um planejamento para isso. Já estou entendendo que eu estou gastando mais do que eu ganho. Eu consigo fazer uma renda extra esses 3 meses e segurar o que eu posso segurar, né? Será que eu realmente preciso sair todo final de semana? Será que eu não posso fazer alguma coisa dentro de casa? Chamar os amigos aqui e dividir, e aí você enxugar um pouco. Se você não olhar seu financeiro, você vai continuar na mesma. Então, primeiro ponto, olhe o seu financeiro hoje. A gente tem um método que a gente fala método dos potes. Separa cada potinho para cada gasto, sabe? Quando que eu posso gastar com lazer, quando que eu posso gastar com roupa, quando que eu posso gastar... E aí você vai controlando isso. Eu vou gastar com lazer até o final, né, por semana, R$250. Gastei 50, eu já olho o potinho, já diminuiu, então eu já posso gastar 200. E aí você vai controlando. Precisa, no primeiro momento, anotar, porque você precisa criar essa consciência financeira. Então, usando a planilha, que o Primo Pobre já existe, né? Ou qualquer planilha, qualquer aplicativo, hoje tem até inteligência artificial que você fala para ele já vai trazendo as informações. Então, assim, faça um controle, olhe o seu financeiro atual
e veja o que você precisa fazer. E quando a gente planeja, inclusive, colocar as despesas que não são surpresas. O presente de Natal é uma surpresa? Não é. Você tem que colocar todo ali. ano. E para algumas situações vai ter que dar, né? Tem gente que fala para mim, nossa, Cris, aconteceu hoje um imprevisto esse mês. Foi aniversário do meu filho. E eu gastei, falei, é imprevisto? Imprevisto? Isso tem que estar no planejamento, né? De fato. Você tem que saber que você tem esse gasto no mês. Então é isso. Olha como que você está hoje e faz os ajustes de rota, né? Entenda o que você precisa planejar, o que você precisa colocar no seu orçamento para você ter um 2026 com sucesso. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo consegue. Também tenho certeza que vocês ajudaram muito, principalmente quem está aflito nesse momento. Não, respirou mais aliviado, dá tempo de consertar e arrumar a casa. Duda, muito obrigado, um abraço para você, sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Valeu mesmo pela partilha. Cris, muito obrigado, viu, pela presença aqui, pelo conhecimento que você transmitiu hoje. Obrigada a vocês. Obrigado, uma ótima noite, bom descanso. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias, bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate termina aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.